muito se diz sobre fanatismo religioso. E quando esse tema vem à nossa mente, muitas vezes nós imaginamos e pensamos em outras religiões, em outros religiosos, e nós nos esquecemos de olhar para as nossas atitudes. Será que nós temos sido fanáticos? Será que em algum momento as nossas posturas são fanáticas? E por isso eu trouxe uma reflexão para nós. 7 sinais de fanatismo religioso. O primeiro sinal que nós precisamos nos atentar é a intransigência religiosa, ou seja, é a minha rigidez, é a minha inflexibilidade diante de assuntos em que eu tenho convicção plena. Então não tenho capacidade de ouvir o próximo, mesmo com fatos e argumentos plausíveis. E nós nos esquecemos que Jesus escutava a todos, equivocados e não equivocados, que estavam no caminho do bem e aqueles que estavam arrependidos. Então, que nós não sejamos intransigentes, inflexíveis ou rígidos quanto a crenças religiosas. O segundo sinal é a síndrome do disco riscado, ou seja, nós sempre voltamos ao mesmo assunto. Quando nós estamos fanáticos, com qualquer pessoa, em qualquer evento, em qualquer situação, nós sempre tentamos voltar nesse assunto religioso. E nós não prestamos atenção que isso ofende, isso acaba desrespeitando as pessoas. Então, nós precisamos ter maleabilidade, nós temos que ter razoabilidade diante deste assunto, porque muitas pessoas não gostam de falar sobre crenças, porque é um assunto de foro íntimo. Terceiro sinal, converter a qualquer custo. Então, o fanático é aquele que busca converter as pessoas, como se a conversão fosse salvá-las. E nós insistimos, mas nós esquecemos que Jesus não violentava consciências. Ele respeitava o momento da caminhada de cada um. Eu trouxe aqui um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 11 a 14. Olha que Jesus fala para os apóstolos. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então Jesus deixou claro aos apóstolos que não deveriam forçar, não deveriam violentar consciências. E às vezes nós cristãos forçamos uma situação. Então, que nós tenhamos muito cuidado em respeitar o momento de cada um. O quarto sinal é a postura, nós e eles. É quando nós somos sectários, somos bairristas, quando nós não respeitamos o próximo e o entendimento diverso do nosso. Quem se recorda daquela passagem da mulher cananeia, que ela não era do povo de Israel, ela era uma gentia, mas Jesus disse que grande era a sua fé, porque ela cumpria a vontade do Pai através da fé e do amor. O quinto sinal é a surdez do orgulho. É quando o fanático, quando muito ouve, mas ele jamais escuta. Ele nunca presta atenção. Ele não está aberto, ele está totalmente recluso e fechado para qualquer conhecimento que divirja do que ele acredita. Então que nós possamos ter ouvidos de ouvir, que nós possamos escutar com respeito e carinho as crenças diferentes da nossa. O sexto sinal é a exclusão social. É quando o fanático exclui de sua vida as pessoas que não pensam como ele. E ele só nutre e alimenta a amizade com as pessoas que pensam e agem em consonância com sua crença. Então, pelo seu orgulho, ele não suporta que pessoas que pensem de forma diferente coabitem e convivam com ele. Como isso é ruim. E o sétimo sinal
é quando nós vivemos julgando. O verdadeiro fanático é aquele que julga o tempo todo. É aquele que está olhando o cisco alheio, mas esquece da trave no seu olho. Esquece da mensagem de Jesus, de que na medida que medirdes, sereis medidos. E o fanático acha que o outro será sempre condenado, enquanto ele será salvo. Então que a gente possa ler essa passagem que nos traz grande lição de Jesus. Está lá em Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. O mestre diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. E Jesus fala: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então que fiquem esses 7 sinais, para que nós olhemos se no dia a dia estamos cumprindo a vontade do nosso Pai, estamos respeitando a crença de cada um. E antes de converter, o mais importante é nós amarmos o próximo. Só assim nós poderemos ser exemplo de amor, como Jesus foi do berço ao túmulo e trabalha incessantemente por todos aqui na terra. Paz e bem.